tema dessa palavra é desenterrando o meu talento. Você acredita que você tem um talento da parte de Deus? Quem aqui crê? Você crê que Deus te deu talentos? Certamente você tem. Todos nós temos talentos. E quando eu falo de talento, o texto aqui do qual nós vamos ler está falando de recursos financeiros. Mas eu quero fazer uma aplicação dessa parábola e mostrar para você que Deus também te deu habilidades. E além disso, Ele te deu dons. Quando você nasceu de novo, além das habilidades que você já nasceu, que era nato, você também recebeu dons da parte do Senhor. E essa habilidade e esse dom, na verdade, são os talentos que o Senhor nos deu para nos capacitar para a obra dEle. Há muitas pessoas que convertem, elas continuam ainda usando a sua habilidade natural para ganhar vidas para Jesus. Pastor, isso é errado? Não, isso é certo. Porque se alguém tem uma habilidade nata, ele pode usar aquilo para ganhar vidas para Jesus. Às vezes a pessoa, ela nasce, em pouco tempo ela já começa a tocar um instrumento. Aquela habilidade, ela foi dada por Deus. E ela pode usar isso como um recurso lá na frente, quando ela se converter. Às vezes, o caso de uma outra pessoa, que ela tem uma habilidade, algum tipo de esporte, ela pode usar isso quando ela se converte, para ganhar vidas para Jesus. O fato é, Deus, Ele confiou a nós talentos. Talvez o seu talento é que você aprende as coisas rápidas, eu não sei. Cada um tem o seu talento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 14. Mateus 25, 14. Mateus capítulo 25, verso 14. Vamos ler até o versículo 31. Versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o seu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A primeira pergunta é: por que as pessoas enterram os seus talentos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, porque existem pessoas com extremo potencial. Quando eu digo potencial, é potencial para cumprir o propósito de Deus na terra, para cumprir o propósito pelo qual ela foi criada. Mas alguns acabam não
utilizando o talento que tem, as suas habilidades, os seus dons. Tem pessoas que falam bem, elas acabam usando isso para outras coisas na terra, mas elas não usam o seu talento, as suas habilidades, os seus dons, para fazer e cumprir o propósito de Deus aqui, para fazer o propósito de Deus se cumprir aqui na terra. Mas qual é o motivo pelo qual elas acabam enterrando o talento? Primeira coisa, porque elas têm uma percepção errada de Deus. Toda pessoa que tem uma percepção errada de Deus, e quando eu falo de ter uma percepção errada de Deus, eu não estou falando de ímpio, não. Ímpio tem a percepção errada de Deus, porque se ele tivesse a percepção certa, ele seria salvo. Mas eu estou falando de pessoas que são crentes, que continuam com a percepção errada ainda de Deus. Quando você tem uma percepção errada de Deus, você vai enterrar o seu talento. Se você não acredita que Deus ama você, você vai enterrar o seu talento. Se você não acredita que é amado por Deus, você vai enterrar o seu talento. Agora, aqui há 3 pessoas que tinham talentos. A um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. Mas é interessante que um deles acabou enterrando o seu talento, justamente porque tinha uma percepção equivocada de Deus. Quem você acha que é Deus? Como você acha que Ele é? Qual a percepção que você tem dele? Não, Deus é severo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Cuidado com os preconceitos que você tem a respeito de Deus. Lá fora está cheio de pessoas feridas com Deus. Feridas. Porque eles culpam a Deus por tudo de ruim que acontece. E nada de bom que acontece na vida deles foi Deus, foi eles. Sabe que tem um aluno na minha sala, que ele... Na nossa aula lá, a gente conversa sobre muitos assuntos, e algumas vezes de religião também. E aí um aluno, eu vi ele falando que não acredita em Deus. Um jovem, 18 anos. Não acredita em Deus. Ok. Mas é a opinião dele, ele deu a opinião dele, eu dei a minha, e é assim que acontece as aulas. Depois eu vi ele falando da separação do pai e da mãe. E eu fico atento. E eu pensei assim, eu já sei o que aconteceu, eu já sei por que ele não crê em Deus. Ele está culpando a Deus pela separação do pai e da mãe. Eles não culpam o pai e a mãe pela separação. Mas ele culpa a Deus, porque ele se sente abandonado. E aí ele joga toda a sua ira em Deus, e não na decisão errada dos seus pais. E sabe que dentro da igreja acontece isso também? Tem pessoas dentro da igreja culpando a Deus por determinadas situações que estão vivendo. Mas elas mesmas não assumem os seus próprios erros. A perspectiva errada de Deus vai gerar um comportamento errado na sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa. Leia a palavra de Deus. E tenha a ideia correta. O problema é que você talvez tenha uma ideia de Deus que você pensa, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Você pensa isso por causa de uma circunstância ou de uma situação que aconteceu na sua vida. E não propriamente pelo que a palavra de Deus diz. Você vê que esse homem aqui, um deles, o que recebeu um talento, ele enterrou. E a tendência é que aqueles que são de um talento, eles costumam enterrar o talento, porque eles não acham que isso é importante também. Esse é o outro motivo pelo qual as pessoas enterram o seu talento. Ele acha, não, a única coisa que eu sei é tal coisa. Então, ou eu não tenho nenhuma habilidade, eu não tenho nenhum dom. Meu irmão, para fazer a obra de Deus, você não precisa saber cantar, você não precisa saber pregar, você não precisa saber essas coisas, não. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus é você dar atenção para as pessoas. A obra de Deus é você valorizar as pessoas. A obra de Deus é você orar com elas, é você abraçar elas. Pastor, nem orar eu sei. Sabe sim. Deixa fluir do seu coração a oração. Você tem o Espírito Santo. Não é difícil você começar abraçando as pessoas, valorizando elas. Isso é mais importante do que a pregação, do que a música, do que o teatro, de qualquer outra habilidade que nós temos aqui no púlpito. Não se compare a ninguém que sobe aqui no púlpito. Porque talvez você se compara a Gabriela que estava cantando, ao David que ministra, a mim que sou um pregador. E talvez você pense, não, mas eu não vou chegar lá. Eu não sou o melhor pregador, eu tenho consciência do que eu estou falando aqui. Mas eu também sei que eu tenho um relacionamento com Deus. Eu tenho 24 anos que eu converti, meu irmão. Já passei por muita coisa.
É uma vida. Tem muitas pessoas aqui que não têm isso de idade. Quem tem menos de 24 anos aí, levanta a mão. Pois é, eu sou mais velho que você de crente. Nós temos a mesma idade, só que eu, de crente, porque eu nasci de novo, não tem história minha antes de 20 anos de idade. Lá no céu, quando eu chegar lá, não tem nada a meu respeito lá até 20 anos de idade. Eu nasci em 1997. De novo. Nasci de novo. Então a visão distorcida de Deus, ou quando a pessoa acha que não tem nada, você tem. Você tem. Você tem algo que você pode dar para o Senhor. E aquilo que você tem, Deus vai usar e você vai multiplicar. Porque quando você usa o seu talento, ele é multiplicado. Nós vamos agora fazer um evento chamado Casa de Milagres. Quantos aí estão sabendo das Casas de Milagres? E muitos aqui vão pregar nas Casas de Milagres. Pessoas que nunca pregaram vão ter a oportunidade de pregar uma vez. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pastor, mas isso eu nunca fiz, vai ser um grande desafio. Não tem problema, você vai tremer, você vai gaguejar, mas vai lá e faz. Deus vai te usar. Olha, os grandes homens da Bíblia, eles tinham problemas sérios. Moisés, ele era gago. Mas ele era o líder daquele povo. E mesmo na limitação deles, é interessante, porque tem umas coisas da Bíblia que eu acho tão interessante. Quando Deus fala com Moisés, vai lá e fala com o faraó. O argumento de Moisés foi, não, eu tenho a língua pesada. Eu sou gago, ele não vai entender nada que eu falo. Agora, por que Deus não curou ele naquela hora ali? Eu fiquei pensando, Deus, por que você não curou Moisés? Eu estava mandando ele lá, ele era gago. Deus falou, não, faz o seguinte, leva o seu irmão com você, ele fala bem. Ele fala bem. Por que Deus faz isso? Eu não sei, talvez ele quer, não sei. Não sei. Eu não sei te explicar. Mas Deus usa os gagos. Eu acho que era essa a mensagem que eu queria passar. O que Deus queria passar ali era a mensagem que Ele usa os imperfeitos mesmo. Irmãos, na Bíblia tem tantos heróis da fé, lá em Hebreus, que tiveram medo, que retrocederam, que fizeram coisas erradas, que pediram para morrer, que tiveram depressão. Olha, muitas pessoas que hoje nós olhamos e falamos, essa pessoa era uma pessoa de fé, eu queria ter a fé de Elias. Mas Elias foi um homem que em algum momento ele ficou depressivo. Ele pediu para morrer. Quando uma pessoa pede para morrer, é depressão. Ele está mal. Não, Deus, me mata agora, eu não aguento essa pressão mais não. Uma pressão tão grande sobre Elias que ele pediu para morrer. O grande Elias, o que fazia descer fogo do céu. Então veja, Deus usa pessoas que têm limitações. Todos nós temos. E vou te falar mais. Enquanto nós estivermos nessa terra, nessa vida, nós vamos ter limitações. Isso é inerente ao ser humano. As limitações são inerentes ao ser humano. Mas se você vai ser alguém escolhido para ministrar uma palavra ou para fazer qualquer outra coisa nas casas de milagres, faça com a alegria do seu coração e aceite o desafio. Porque vai ser de Deus. A nossa vida, meus queridos irmãos, ela é feita de desafios. A nossa fé nunca vai crescer se nós não aceitarmos os desafios. E eu não falo só no aspecto espiritual, não. Em tudo na nossa vida. O desafio de fazer uma faculdade, o desafio de fazer uma nova faculdade, o desafio de um novo emprego, de abrir uma empresa. Nós somos desafiados a isso. Porque isso vai ajudar a nossa fé a crescer. Nós precisamos dessas experiências para termos mais maturidade, para ficarmos mais cascudos em relação a isso. E entender que Deus está conosco. Nós precisamos aceitar os desafios que vêm adiante de nós. Então não enterre o seu talento, não tenha uma percepção errada de Deus. Você sabe que aquele homem de um talento, o grande problema dele é que ele achava que o Senhor dele era muito cruel, que colhia aquilo que não semeava. Você acha que Deus é assim? Aí você pensa, não, mas o próprio Senhor confirmou que era assim. Não, Ele não confirmou isso. O que Ele disse foi o seguinte, já que você pensava este em mim, isso não é desculpa para você. Se você realmente pensava este em mim, então por que você não entregou o seu dinheiro para o banqueiro? Já que você pensa isso de mim. Porque quando você lê a parábola, você não vê nenhuma dessas características que o homem de um talento usou como desculpa. Mas as pessoas usam muitas desculpas para enterrar o seu talento. Sabe por que nós enterramos os nossos talentos? Quando nós nos tornamos insensíveis às pessoas, nós estamos enterrando o nosso talento. E aí nós podemos inventar muitas desculpas.
A melhor é eu tenho que cuidar da minha família, porque a igreja não paga as minhas contas. É muito boa, mas só mostra uma insensibilidade da sua parte, que você só preocupa com você. Então preste atenção. Quando você não se importa com as pessoas, quando você é insensível ao sofrimento das pessoas, você vai enterrar o seu talento. Porque tudo que importa é você trabalhar, ganhar dinheiro e cuidar da sua vida e da sua família. O que eu acho que é de Deus. Porém, isso não é tudo. Porque a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que deixar a bênção de Deus seguir você. Porque as pessoas, elas vivem a vida inteira aqui seguindo a bênção. Correndo atrás da bênção. E corre atrás da bênção, e corre atrás disso, e corre atrás daquilo, e corre atrás de dinheiro, e corre atrás de casa, e corre atrás de carro, e corre atrás de viagem, e corre atrás de... É muita coisa. Por que você não deixa essas coisas correr atrás de você? Porque quando você foca no reino de Deus, a Bíblia diz que essas coisas serão acrescentadas, você não precisa se preocupar com elas. Mas e a fé no coração? Você tem? As pessoas enterram o talento quando elas são insensíveis às pessoas. Elas são insensíveis ao sofrimento. Nós também enterramos nossos talentos quando nós colocamos os nossos interesses pessoais acima dos interesses de Deus. Nós enterramos os nossos talentos quando não valorizamos o pouco que Deus nos deu. Mas a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. As pessoas também enterram o seu talento porque elas querem ficar na zona de conforto. No verso 18, volta lá. Mateus capítulo 25, verso 18. Mas o que receberam saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que é essa cova aqui? Essa cova é exatamente a zona de conforto. Falei recentemente sobre isso. Mas realmente a nossa alma, ela quer ficar tranquila, né? Não quer ter pressão, nem nada disso, não quer fazer nada para ninguém. E esse homem, a Bíblia diz que ele foi lá, a primeira coisa que ele fez, a primeira atitude dele foi pegar o talento que ele tinha e enterrar. E colocar ali. Oh, meu irmão, nós precisamos ser desafiados por Deus a fazer coisas grandes. Amém? Hoje nós estamos construindo um prédio que é grande, que vai ficar grande. Depois nós vamos ter outros desafios virão. Nós vamos abrir outras igrejas. Não estou falando que nós vamos construir imediatamente outras igrejas, mas nós vamos ter a nossa escola na nossa igreja. Nós vamos ter um orfanato também. Irmãos, Deus vai nos entregar isso. Deus vai nos entregar. Vai ser um grande desafio para nós, mas vai ser bom porque vai nos fazer crescer. Aquilo que você vê ali, tem algumas imagens, né, que o Weber sempre posta lá da nossa construção, já é um milagre muito grande. Muito grande. Já é fruto da sua fé, da minha fé. Mas coisas maiores estão por vir, grandes desafios estão por vir. E mais, nós vamos ter dinheiro para investir nisso. Deus vai nos prosperar antes. Ele vai nos prosperar antes. Você crê nisso? São desafios, talvez na sua vida pessoal também é a mesma coisa. Talvez você tenha um desafio de construir algo, de fazer algo, de abrir uma empresa. Amém. É de Deus. Só prioriza o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E deixa as demais coisas serem acrescentadas para você. Não pega o seu talento e joga numa cova, não. Deus quer usar você. Então lá na sua casa de milagres, no mês que vem, vai lá, prega a palavra. Faça o que tem que fazer. Não, pastor, eu não vou pregar, não. Eu vou cozinhar. Então faça da melhor maneira possível. Não, pastor, eu vou lá servindo os irmãos. Vou recepcionar. Faça da melhor maneira possível. Deus vai usar você. Deus quer usar você. Não só vai como Ele quer usar. Agora olha o verso 14, volta lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus
bens. Preste atenção. Você acha que Deus confia em você? Sim. Sabe por quê? Porque Ele confiou os bens dele a esses 3 homens. Como é que Deus pode ser mau? Como é que esse Senhor pode ser mau? Como é que esse Senhor pode colher onde não plantou, como esse homem de 1 talento disse, se ele foi lá e confiou todos os seus bens aos seus servos? Aqui não está falando que ele confiou os seus bens aos seus familiares. Aqui está falando que ele confiou os seus bens aos seus servos. Seus servos. Havia um relacionamento de confiança da parte do Senhor para com aqueles homens. Então aquele homem, aquele senhor não podia ser mau. Alguém mau jamais faria aquilo. Ele se ausentou, ele foi para um lugar longe, a Bíblia diz. Mas houve uma demonstração de total confiança aos seus servos. Então preste atenção, creia que o Senhor confia em você. Não importa se você tem 1 talento, se você tem 2 ou se você tem 5. O que importa é que o Senhor confia em você. Porém, faça valer a pena. Vai lá. Prega a palavra de Deus, ganhe vidas para Jesus, abrace as pessoas. Abraçar é uma coisa aparentemente fácil. Porque chegar e abraçar as pessoas, mas tem pessoas que até isso elas têm dificuldade, porque nunca receberam abraço. Então perceba, o Senhor daqueles homens era bom. Olha o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então, partiu. Alguém que vai lá, entrega os seus recursos para os seus servos e vai embora, e demora a voltar, ele está dando uma grande demonstração de confiança. Porque ele não ficou aqui ligando ou pedindo para saber como é que estavam os negócios dele. Ele simplesmente confiou e ficou fora por um longo período. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Preste atenção, Deus capacitou você. Talvez Ele vai te dar 1 talento, talvez Ele vai te dar 2 talentos, talvez Ele vai te dar 5 talentos. Mas Ele nunca vai te dar mais do que a sua capacidade. Deus te conhece. Tem pessoas aqui que têm 5 talentos, tem pessoas que têm 2 talentos, tem pessoas que têm 1 talento. Mas não existe ninguém que não tem nenhum. Pastor, mas eu vejo fulano, ele faz isso, ele faz aquilo. Irmãos, tem no Brasil aí, você vê muitos homens de Deus que têm 5 talentos. Homens de Deus que têm isso. É fato. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos dá o talento de acordo com a nossa capacidade. Ele não vai além disso. Ele sabe qual é o seu limite. E você não vai ser cobrado. Se você receber 1 talento, você não vai ser cobrado por 10, não. Você vai ser cobrado por 1 talento que você recebeu, se você multiplicou ou não. O ponto aqui foi que 2 deles multiplicaram o seu talento, mas 1 preferiu enterrar o talento por causa da perspectiva errada que ele tinha de Deus, ou por não achar que aquilo era importante. Por não achar que aquele talento era importante. Porque quando você enterra o talento, você vai cuidar da sua vida. Vou enterrar meu talento aqui, vou focar nos meus negócios aqui, na minha família. Claro, cuide da sua família. Tem o seu negócio, tem o seu trabalho. Os irmãos me entendem, eu não estou falando mal disso, eu trabalho também. Mas eu estou falando de foco e prioridade. Porque quando eu falo de foco e prioridade, eu estou falando de um reino não natural e eterno. Porque a nossa preocupação, ela é tanto com esse mundo, irmãos. Eu sei, nós estamos aqui. Eu entendo isso. Eu entendo que as pessoas se preocupam com as coisas dessa terra. E realmente tem que se preocupar. Mas o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque nós vamos passar muito mais tempo do outro lado da vida do que aqui. Na verdade, a vida daqui tem fim, a de lá não vai ter. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com a aposentadoria. Mas deixa eu te falar uma coisa. A aposentadoria talvez vai ser 10 anos ou 20 da sua vida. No momento que você não vai ser mais a mesma pessoa, não vai ter mais o mesmo vigor, nem vai querer fazer muitas coisas mais. Mas e a eternidade?
Por que as pessoas não estão preocupadas com isso? Por que as pessoas elas não estão preocupadas em levar pessoas para o céu? Aquele homem era egoísta, esse é o motivo pelo qual ele escondeu o talento. Ele escondeu lá o talento, cavou. Foi um esforço ter que esconder aquele talento na cova ali, enterrar o talento. Mas por que ele não usou aquele esforço para multiplicar o talento? Porque ele era egoísta, ele queria saber só da vida dele. Minha vidinha está boa, ganho bem, minha família está bem, é tudo o que eu preciso. Não, Jesus nunca pensou assim. Deus nunca pensou assim, caso contrário, ele não teria mandado seu filho. Os irmãos estão entendendo? E você também não deveria pensar. Deus não vai te dar uma carga que você não consegue suportar, não. Pastor, mas ser líder é difícil, ser pastor é difícil. Meu irmão, nós vamos receber segundo a nossa capacidade. Difícil é não responder. Difícil é enterrar o talento. É isso que é pior. Agora, você pegar o seu talento e multiplicar, você vai ter alegria de fazer isso. Você vai ter alegria de enterrar o seu talento? Não vai. Não pense que o reino de Deus é pesado demais, porque não é. Quando é que nós podemos ver a bondade de Deus aqui no texto? Olha o versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Primeiro, aquele Senhor se ausentou do país por muito tempo, é o que a Bíblia diz. Ele pegou os seus recursos financeiros, entregou aos seus servos. Depois ele voltou. Mas quando ele voltou para dar uma recompensa ainda muito maior. A recompensa que não era os talentos. Então, o que são os talentos? Os talentos são o meio pelo qual nós vamos receber a recompensa eterna. O talento não é a recompensa em si. O talento é um recurso. Ok? Qual é o recurso que eu tenho, pastor? Você pode ter o recurso do dom de profetizar. Você pode ter o recurso, o dom da palavra do conhecimento, dos dons de curar. Você pode ter muitos recursos, você pode ter um talento para tocar, você pode ter um talento para falar bem. Tem pessoas aqui que falam bem. Você coloca ela para pregar aqui, ela prega bem. Os irmãos estão entendendo isso? Isso são recursos. Todas essas habilidades e recursos, eles são temporais. Porque quando nós estivermos no céu, nós não vamos precisar dessas habilidades e desses recursos. Certamente lá será tudo muito diferente. Agora aqui nós precisamos dos recursos, dos talentos. Aqui nós precisamos dessas habilidades, que nós podemos usar para ganhar vidas para Jesus. Deixa eu ler de novo aqui. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Quem é considerado servo bom e fiel? É aquele que responde aos recursos que ganhou. Aquele que dá uma resposta. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então a bondade desse homem, ela foi mostrada, demonstrada, pela a recompensa que veio depois do trabalho que esses homens fizeram. Qual é o problema que pode acontecer com algumas pessoas? É que algumas pessoas, elas acabam achando que o talento pode resolver todo o problema. Ou, que a única coisa que ela precisa é da habilidade que ela tem. Deixa eu te falar uma coisa. Habilidade sem unção não vale nada. Você pode saber tocar as músicas mais bonitas. Se não tiver unção, não vai adiantar nada. Mas o talento era só o meio de receber a recompensa principal. Que era ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra na alegria, do gozo do seu Senhor. É isso que está escrito aqui. Porque o talento, ele é um meio de você chegar lá. Mas algumas pessoas acabam se distraindo com o talento e acham que o talento é tudo.
Ontem, numa aula que eu tive lá na escola, eu tive uma aula, nós tivemos 3 aulas ontem, e tem um professor lá, não sei se o Nil conheceu ele, um professor que ele é sul-africano, você conheceu ele, Daniel? Não, ele não fala português. E o que aconteceu? Eu fui na primeira aula, 9 da manhã, 10 da manhã, cada uma das aulas tinha 5 alunos. Quando chegou na aula dele, que foi a última, todo mundo foi embora, só ficou eu e ele, na aula de inglês. Ele não fala português. Não fala português. E aí eu não falo inglês, deu certo. 1 hora, irmãos. 1 hora. Nós dois ali. E aí ele colocou um assunto lá, e eu comecei a fazer umas perguntas para ele, porque ele é crente. E aí nós fomos falar sobre igreja, ele estava falando sobre, contando a história, em inglês. Você vê que eu não estou tão ruim assim também, não. Ele contou a história de que lá na África, a maioria, na África do Sul, a maioria dos pastores eles são pastores porque é uma profissão. E aí ele me contou que na igreja dele, que era dele, o pastor proibiu todos os outros pastores de profetizar. Só ele que podia profetizar. Só o pastor dele podia profetizar. Ele proibiu todo mundo de profetizar, mas ele podia. Você está vendo quando o dom se torna um problema para a pessoa, o talento se torna um problema para a pessoa? Você começa até a desconfiar que a profecia de um cara desse não é verdadeira. Mas ainda que fosse, ele se distraiu com o talento. Então você não pode se distrair com o talento. Você não pode achar que você é o cara, porque você tem um talento que aparece mais. Você sabe que as coisas mais importantes do seu corpo são aquelas que não aparecem, né? Que ninguém vê. Ninguém pode ver o seu pulmão. Você não consegue viver sem ele. Você não consegue viver sem o rim. Você não vai conseguir viver. Então tem coisas dentro de você que ninguém vê, que é mais importante que aquilo que se vê. Porque aquilo que se vê, a maioria daquilo que se vê, você pode viver sem. Então talvez você tenha um talento que ele não aparece tanto, mas ele é tão importante. Meu irmão, você acha que se você fosse numa igreja visitar, seria importante ter alguém para te dar um abraço na hora que você chega? Conversar com você, perguntar quem você é? Você acha que isso seria importante ou não? Eu acho que seria. Perguntar a seu respeito, perguntar quem você é, o que você faz. Eu acho que seria. E não acho que seja difícil demais. Talvez não é um talento que apareça tanto, mas é um talento de bastidor, que é importante, porque você conversar com as pessoas que chegam, perguntar, querer saber a respeito da vida delas, dar importância a elas, é tudo que Deus faz, porque Deus se importa conosco. Então isso não é algo grande, talvez nem vai aparecer tanto, como os que pregam, os que cantam, os que fazem teatro, outra coisa assim. Mas ela é tão importante quanto. Por que você não faz isso? Você pode fazer isso na sua célula, você pode fazer isso aqui na igreja também. Então a bondade daquele Senhor foi demonstrada pela recompensa que Ele trouxe. Não pense que o seu talento é a coisa que vai resolver todos os seus problemas. Não é isso. Apenas use o seu talento para o reino de Deus. Use o seu talento para ganhar pessoas para Jesus. Não importa se é 1 talento, se é 5 talentos, se é 2 talentos. Apenas use eles. Quero te falar uma coisa. A verdade mesmo, irmão, é que talento não chama a atenção de Deus. Talvez você pense assim, nossa, ali, ó, olha aí, eu sou usado para curar. Deus está feliz comigo. Claro, Deus quer que as pessoas sejam curadas, não tenha dúvida disso. Deus não gosta do sofrimento. Mas o talento em si mesmo, para Deus, ele não tem uma importância tão grande. Ele tem uma importância grande para mim e para você. Para mim e para você tem. E Ele nos deu esse talento para que ele seja multiplicado. Posso ouvir um amém? Mas para Deus, tem coisas que são muito mais importantes do que o talento. Como, por exemplo, o seu caráter. Deus valoriza muito mais o seu caráter do que o dom de profetizar que você tem. Deus valoriza muito mais o seu caráter, porque o caráter não é... Deus não te dá caráter. Não existe um dom chamado dom de caráter. Agora eu vou dar caráter para o Weber. Vou encher o Weber de caráter. Tem isso na Bíblia? Não tem, porque caráter é uma decisão pessoal. Tem mau caráter e tem pessoas que têm um caráter bom. Então o caráter chama mais atenção do que os dons.
do que os talentos, porém os talentos são necessários. Por isso que ninguém pode ficar soberbo quando tem um talento. Não, eu sou o cara. Eu que sou usado para curar, eu que profetizo, eu que faço isso, ninguém mais aqui faz, é só eu. Não, isso não chama a atenção de Deus. Foi Deus que te deu. Agora, o caráter foi Deus que te deu? Talvez você nasceu numa boa família, que te ajudou. Talvez Deus pode ter te ajudado nesse aspecto. Mas até pessoas que nasceram em famílias excelentes, de excelente caráter, pode se tornar um mau caráter, um bandido e fazer coisas horrorosas, sim ou não? Então, o caráter é uma decisão pessoal. Mas o fato é que, se nós estamos na terra, estamos desenvolvendo o reino de Deus, nós vamos ter que multiplicar o nosso talento. Você vai ter que sair da zona de conforto e multiplicar o seu talento. Pastor, o que mais que é importante para Deus? A sua consagração, a sua santidade, isso é extremamente importante, o seu relacionamento com Deus. Isso é a coisa mais importante para Deus, muito mais do que o talento. Mas você tem o talento e deve multiplicá-lo. O que diferenciou um grupo do outro grupo? Olha só o versículo 16. Volta para o versículo 16, deixa eu ler o 16 e o 17. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Então, o que diferencia um grupo, o grupo daqueles que respondem com os que não respondem, é a fé. É acreditar que Deus vai te usar. É acreditar que Deus vai abençoar a sua vida quando você sair para multiplicar o seu talento. Você vê que a palavra diz que o que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente. Meu querido, fé não é sentimento. Fé é comportamento. Fé é uma ação. Fé é um comportamento baseado naquilo que Deus diz. O que Deus disse para você? Então se comporte à altura da palavra de Deus para a sua vida. Não, mas eu não tenho nenhuma palavra específica para a minha vida. É só você ler a Bíblia. Você vai ter muitas, milhares, centenas de palavras para você. O problema é que às vezes nós não queremos ouvir. É mais fácil enterrar o talento. Mas a palavra diz que imediatamente, logo após eles receberem o talento, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles saíram para multiplicar o talento. Eles tiveram uma atitude de fé ao negociar aquele talento ali, ganhar outro talento. A fé é uma atitude, a fé é uma ação. Diga comigo, a fé é uma ação. Diga, a fé é uma atitude. Então, a diferença de um grupo para o outro é aqueles que creem e os que não creem. E quando você não crê, na verdade, não é que você não está crendo em você não está crendo em Deus. Que Deus pode usar você. Deus pode usar as pessoas mais limitadas que você pode imaginar. Pessoas que têm problemas, que têm vergonha, pessoas que... Você vê, a Bíblia fala de Jeremias. Jeremias, ele tinha vergonha. Ele falou para Deus, Senhor, eu sou apenas uma criança. Quem vai acreditar no que eu falo? Deus falou assim, não diga que você é uma criança. Você olha para os discípulos de Jesus, irmão, você tem ideia de quem que eram os discípulos de Jesus? Aqueles homens se tornaram homens poderosíssimos. São as colunas da igreja até hoje. Homens poderosos que morreram de forma trágica por amor a Deus. Mas homens que operaram grandes milagres, fizeram coisas extraordinárias. Mas eram homens extremamente simples. Que brigavam entre eles, na frente de Jesus. Você acha que era tudo mil maravilhas? Brigava para ter o primeiro lugar, para ser o primeiro. Brigava para falar quem era o mais amado. Você acha que só existia ciúme aqui dos meus discípulos comigo? Lá de Jesus também tinha. Eu vou ser o primeiro, eu vou sentar do lado direito. Na frente de Jesus eles faziam isso. Tinham limitações. A Bíblia fala que Pedro era letrado, ele era analfabeto. Limitações extremas, mas Deus usou esses homens poderosamente. Deus usou esses homens da Bíblia poderosamente, muitos deles limitados. Mas eles decidiram multiplicar o talento que Deus deu a eles.
Então, o que recebeu um talento, assim que recebeu o talento, a primeira coisa que ele fez, enterrar. Ele imaginava, o meu Senhor vai demorar muito. E de fato demorou, mas demorou menos do que ele imaginava. Pastor, mas como eu faço para multiplicar o meu talento? Como eu multiplico o meu talento? Vá para o verso 37. Mateus capítulo 25, verso 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Como eu multiplico o meu talento? Quando eu ajudo as pessoas. Quando eu não sou insensível ao sofrimento delas. Quando eu ajudo o pobre, a viúva. Quando eu visito as pessoas na cadeia. É quando eu ajudo pessoas pobres, necessitadas, que não têm o que vestir e não têm o que comer. É assim que você multiplica o talento. Através das suas ações, através das suas atitudes. Irmãos, nós não somos uma ONG, eu quero deixar claro aqui para você. Nós não somos uma ONG, que nossa meta é sair por aí distribuindo comida para todo mundo. Ainda que eu acho que a igreja deveria fazer isso. Nós vamos chegar lá. A nossa igreja está começando um trabalho de cesta básica desde o ano passado, e está sendo muito bom, muito bacana. Esse ano distribuímos cobertores, os irmãos estão empenhados, estão ajudando, tem uma equipe aqui fantástica fazendo isso, e isso é espetacular. Mas isso precisa vir acompanhado da pregação da palavra. Eu sempre tenho falado com o Tiago, dê o pão, mas dê a palavra verdadeira. Você tem que dar o pão que desce do céu, porque é isso que vai tirar elas da condição que elas estão. A cesta básica ajuda só por uma semana ou duas, mas a palavra de Deus ajuda por toda a eternidade. E a palavra de Deus vai arrancar elas aquela condição. Aqui não está falando que a única coisa que nós temos que fazer é fazer obras sociais, não. Mas aqui está falando, não seja insensível ao sofrimento das pessoas. Não importa quem elas são, se são da igreja ou se não são da igreja. O fato é que para multiplicar o meu talento, meu irmão, eu tenho que visitar as pessoas no presídio, eu tenho que vestir as pessoas, né? Eu tenho que ajudar os pobres. Nós precisamos fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um trabalho no CEPAG um tempo atrás, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, menos um pouco, uns 12 anos atrás. E foi um trabalho fantástico, um trabalho que eu cresci muito. Porque eu me lembro quando eu fui no CEPAG pela primeira vez, eu tive muito medo, né? Porque na minha mente ainda tinha aquela imagem da rebelião que teve na época do Pareja ainda, então eu achava que era muito perigoso. E eu me lembro até hoje, quando eu entrei no CEPAG, que eu imaginava que lá no CEPAG, quando você ia fazer um trabalho de pregação, estava todo mundo preso lá dentro das grades, você ficava no corredor pregando. E aí, lá no CEPAG, é uma opressão gigante quando você vai a primeira vez, porque é uma pressão, né? E você passa num corredor, esse corredor ele divide as alas. Você passa no corredor, e aí tem uma grade, e aquela grade, o cara está com você, o agente carcereiro está com você, ele te acompanha. Só que aí tem uma grade, e aí você entra para a ala onde você vai fazer o trabalho. E aí ele pega, abre aquele portão, já tem uns presos ali, você entra para o pátio do CEPAG e ele tranca o portão. E ele fica lá no corredor, e você fica lá dentro. E aí eu entrei, eu estava com acho que 2 ou 3 irmãos, e aí já tinha uma pessoa lá dentro, uma pessoa convertida lá dentro, que me recebeu. A primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se tiver uma rebelião, o que vai acontecer comigo? Ele, não, pastor, fica tranquilo. Se tiver uma rebelião, você vai ser o primeiro a ser protegido aqui. Não vai acontecer nada com você. Certeza, certeza. Não, então agora eu vou. Mas eu fiquei ali, passei o dia com eles, todo mundo solto, irmão. Jogando sinuca. Todo mundo solto. Eles foram fazer almoço para nós e tudo. E
Eu fiquei 2 anos ali fazendo um trabalho no Sepaigo. 2 anos, irmãos. E eu vou te falar uma coisa. O melhor lugar que eu já preguei na minha vida, dentro do Sepaigo. Porque as pessoas são tão vibrantes. Quando eu falo qualquer coisa, eles nem esperavam eu acabar de concluir o que eu estava falando. Já batia a palma e gritava. Era uma celebração, meu irmão. Quando eu ia lá, era uma festa. Toda semana, todo sábado de manhã eu ia para o Sepaigo. Todo sábado de manhã eu ia fazer um trabalho lá. E no final acabou que eu fiquei sozinho, só eu. Todos me abandonaram. Na verdade, que eu fiquei sozinho mesmo fazendo o trabalho lá. E às vezes eu falava dia de semana. Falava, vou lá no Sepaigo, visitar os irmãos lá. E peguei lá longe, lá do outro lado. Mas eu sentia tão feliz de estar ali. E foi tão importante. E quando eu saía do Sepaigo, eu saía, e era assim, eu ia saindo e o irmão gritava, pastor Rubinho, ora comigo, vem aqui. Eu demorava a sair por causa disso. Aí passava, tentava sair de novo, pastor, ora pela minha família, pastor, ajuda a minha família, pastor, visita a minha família. Era desse jeito. Então, deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa para ser feita. Nós só estamos no lugar errado. Muita coisa. É porque às vezes a nossa vidinha fica boa e confortável, nós não queremos sair da zona de conforto. Mas quando nós saímos, olha irmão, Deus nos usa poderosamente. Um dia eu estou lá no Sepaigo e meu irmão falou assim para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te dar um carro. E tem mais. Vai ser esse mês. Você já é a terceira pessoa que eu dou essa palavra e os outros 2 já estão com um carro. Irmão, ganhei um carro. 11 dias depois? 11 dias depois eu ganhei um carro. Deus usou aquele irmão lá dentro do Sepaigo. E nessa época, eu não pregava no púlpito da igreja. Eu era um co-pastor, estava feliz. Não estava preocupado em pregar no culto da igreja, não. Se bem que o dia que teve uma oportunidade lá, teve um dia lá no Ouvir e Crer, porque a gente não pregava domingo lá no Ouvir e Crer. Um dia lá, o pastor Heber viajou com a pastora Gleva e esqueceu de deixar alguém responsável por pregar. Chegou na hora do culto, faltando 5 minutos. Quem vai pregar? Você não. E você não. Não é você não. Não, então eu prego. Eu falei, não, então eu prego. A gente quase não pregava. Então eu prego. Aí uma outra pastora, não, eu prego. Eu falei, não, eu prego. Eu prego. Foi a pastora Polheira? Não, foi outra pastora. Eu falei, não, eu prego. E eu preguei. E não foi tão boa a palavra, não. Acho que foi ruim. O povo não recebeu muito, não. Sei lá. Eles não estavam igual lá no Sepaigo, não. Acho que eu estava acostumado com o Sepaigo. Deve ser por isso. Deixa eu ler agora o versículo 34. Olha aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Os seus talentos vão te levar aqui. Amém? É a recompensa final, é o gozo do seu Senhor. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. É assim que se multiplica o talento. Nenhum dos textos que eu li aqui tem a ver exatamente com a salvação. Mas tem a ver com você se apropriar de um galardão para você. Porque lá no céu, alguns vão receber recompensa e outros não. Glória a Deus que nós vamos chegar lá pela graça de Deus. Ok? Mas multiplicar o talento tem a ver com você ajudar as pessoas aqui nessa terra. E ajudar no sentido, sim, social, mas especialmente espiritual. Então, o talento, ele é multiplicado pelo amor ao próximo. Eu vou terminar lendo o texto aqui de Mateus capítulo 7. Versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O evangelho ele é algo prático. A palavra diz que você conhece um profeta, você conhece um pastor, você conhece um líder, não é por aquilo que ele fala, mas é pelo fruto que ele produz. Talvez na sua cabeça você está perguntando agora, tudo bem, pastor, como eu vou saber se você não é igual ao pastor que o seu professor falou? Pelos frutos. Você observa a árvore pelo fruto que ela produz. Você sabe que um pé de manga é pé de manga porque ali produz manga. Qual fruto de fato nós temos produzido? Quando eu falo de fruto, não está relacionado só a ganhar pessoas para Jesus, mas está relacionado com o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. O fruto do Espírito a partir do versículo 22, 21 e 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Esses são os traços na vida de um cristão verdadeiro, os frutos. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. E ali, apesar de ter 9 tipos de manifestações diferentes, a palavra está no singular. O fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E isso, meu irmão, é relacionamento com Deus. Você quer frutificar? Você quer ser usado por Deus? Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu só tenho um talento. Pastor, eu quero esconder o meu talento. Então ouse a ter um relacionamento com Deus. E deixa Deus te ajudar nisso. Posso ouvir um amém?